Beleza, vamos então para o nosso segundo e último videozinho aqui das questões, né? E o último da toda a abordagem aí do CPC 48. Ufa, né? Vamos lá, mais uma questãozinha. Ela fala o seguinte: FCC, CEGEP, Maranhão 2018. A tabela abaixo apresenta as aplicações financeiras realizadas por uma empresa no dia 1º de 12 de 2017. Na tabela são encontradas as características de cada aplicação, bem como a forma de mensuração definida pela empresa para cada uma delas. Então, padrão aí que a gente viu, né, na última questãozinha do vídeo anterior: valor aplicado, data de vencimento, mensuração, taxa de juros e valor justo. 1 do 12, 31 do 12, tudo no mês. Fechou todas, sem problemas. E aí ele pede o valor total apresentados no balanço patrimonial. Então, o valor total apresentado no balanço patrimonial. Então, galera, é só o quê? Pegar os valores justos, valor justo, fechou, 408 pratas. E o custo amortizado, 200 mais 2 conto aqui. 202. Então, 610 e já eras. Nunca foi tão fácil. Quantos segundos, pessoal? Até demorei aqui, né? Demorei pra caramba pra fazer o negócio. Cara, então é o seguinte, ó. Pode cronometrar aí, dá pra resolver em 10 segundos, eu acho. Como resolver em 10 segundos, tá? Então, primeira coisa, cara, bateu aqui, o que eu faria? Só pá, né? Isso aí já dá 1,5 segundos, beleza? Aí você precisa identificar o quê? Se é no balanço patrimonial, é feito na DRE. Cara, olhou lá, balanço patrimonial, volta, circula valor justo, soma 408, pega os 200, aplica 1%, 2 conto, 202. 610. 610 e já eras. Beleza? Vamos lá. Fisco Santa Catarina 2018. Caiu 2 questões, pessoal. Então ele deu a tabelinha. Então deu a tabelinha, o que você faz? Pá, mês. Show, 1 segundo. Balanço patrimonial, o que você vai fazer? Cara, valor justo, somou 220 com 305, então 220, dá até para fazer, sei lá aqui, ó, 220, 305, e aí você pega 250 e 1,5, né? 250, 1,5. Pô, aqui o cara foi sacando ainda, né? 1,5. Mas 1% é 2.500, 0,5% é metade de 2.500. Então vai dar 1.250, 3.750, né? 3.750. Então vamos ter que pôr aqui para facilitar a vida, é porque eu sou meio treva mesmo, tá? Então vai dar 253.750. Fez essa continha, né? Vai dar quanto? Vai fechar aqui com 750. 8, 7, 3, 4, 5, 6, 7. 778, 750. Milagrosamente vai aparecer aqui uma opção que tenha isso. 778, 750. Beleza? E aí ele pediu o efeito, né, o impacto reconhecido no resultado. O impacto reconhecido no resultado. Vamos lá. Então, o impacto reconhecido no resultado. O que a gente vai fazer? Todos os rendimentos. Então, aqui a gente já viu, né? Então, vamos fazer assim, ó, rendimentos. Dos 3 rendimentos. É só aplicar esse aqui vezes 1,5, esse aqui vezes 1, esse aqui vezes 2. Então, 250 vezes 1,5 vai dar 3.750. 3.750. Depois, 3.000, né? 300 vezes 1, 3.000. 225 vezes 2% vai dar 4.500, né? 200 ia dar 4.000, se fosse 25
Isso, 4.500. 4.500. Fechamos. Então, esse aí é o rendimento. E, além disso, nós temos a variação ao valor justo, né? Do custo amortizado não tem variação, né, ao valor justo. Então, variação VJ, aqui é o valor de mercado, enfim, como queiram. Então, o custo amortizado não vai ter. O mensurado por meio de outros resultados abrangentes, isso aqui vai para o PL. Então, a gente precisa saber a variação valor justo de quem? Do Juninho aqui por meio do resultado. Tranquilaço! Então, qual é a variação valor justo, galera? Nós temos que confrontar o 220 com o rendimento aqui, né? 225 mais quanto? Que é 4.500, né? 225 mais 4.500, 229.500. Então, era 229.500 e o valor justo é 220. Então, o que rolou aqui? Uma perda. Né? Uma perda ou impacto negativo de 9.500. Então, esse é o impacto no resultado. É uma perda aqui. Aí você precisa somar todos esses 3 menos 9.500. Tá? Então, impacto no resultado, vamos por aqui, ó. Impacto no resultado vai ser os 3 rendimentos. Então, 3.750 mais 3.000 mais 4.500 menos, porque é uma perda, 9.500. Tranquilaço. Então, 6.750 mais 4.500. Então, 6.750 menos 5, né? Confronta aqui, ó, dá 5. Então, 6.750 menos 5. Vai dar... Dá pra fazer tudo de cabeça, 1.750. 1.750. Milagrosamente, é isso que surge a opção E. Oh. Tranquilo, galera? É isso, velho. Pasmem, toda aquela tranqueira e é assim que os caras cobram. Mas eu não vou deixar fácil, né? Vamos para algumas inéditas aqui. Lembrando que as inéditas, elas também, milagrosamente, elas podem aparecer na prova, tá? Então, fique esperto aí. As inéditas são sinistras. Questões aí para a gente complementar um pouco, né? Alguns pontos. Segundo o CPC 48, derivativo que esteja vinculado a um instrumento financeiro, mas que possa ser contratualmente transferido, independentemente desse instrumento, ou que possua contraparte diferente, é denominado de derivativo embutido. Que sacanagem. Que jeito acertar isso, né? Ai, ai. Bem, o que é o derivativo embutido, pessoal? É um componente de contrato híbrido, né? O derivativo embutido é quando tem um contrato híbrido. Tranquilo? Então é híbrido, né? Combinado. Que inclui também, né, um componente principal não derivativo. Que inclui um componente não derivativo. Beleza? Então é isso que é o tal do derivativo embutido. Tranquilo? Então ele tem um contrato híbrido combinado e inclui um componente não derivativo. Beleza. E aí o CPC 48 destaca o seguinte: o derivativo que esteja vinculado ao instrumento financeiro, mas que possa ser contratualmente transferido independentemente desse instrumento, ou que possua contraparte diferente, não é derivativo embutido, vírgula, mas instrumento financeiro
separado. Mas agora eu vou te dar uma dica, cara, porque daí você não erra. A hora de errar é agora, né? Então, é o seguinte, chamou a atenção, né? Isso aí lá pra mim, por isso que eu fiz essa questão inédita aí. O que você precisa saber, cara? Que o derivativo embutido, contrato híbrido, cara, não dá pra separar os negócios, entendeu? Ó, então, o derivativo que esteja vinculado ao instrumento financeiro, mas que possa ser contratualmente transferido independente desse instrumento, ou que possua contraparte diferente, ele não é derivativo embutido, mas um instrumento financeiro separado. Tá? Um exemplo, inclusive, né? Ah, professor, mas é difícil de visualizar assim, porque são coisas bem complexas, né? Mas um exemplo, né, de derivativo embutido são aquelas debêntures, né? Opções de compra, né? Cláusulas de conversibilidade. Então, cláusulas de conversibilidade. Cláusulas, né, de conversibilidade em debêntures. Ah, professor, mas eu nem sei o que é debênture. Vamos lá. É por isso que é complexo. Debênture, cara, é uma forma de captação de recursos, né? São títulos que a entidade ela vai lá no mercado e comercializa. É como a mesma ideia de ações, né? Só que ações é empresa de capital aberto, tá? E debêntures não precisa, né, ter o capital aberto. Então ela vai lá e comercializa essas debêntures, né? Então uma forma de captação de recursos. Só que tem algumas debêntures, né, especialmente dessas empresas que são listadas em mercado de capitais, que têm ações, elas podem ser convertidas em ações, tá? Então tem lá uma opção, né, de converter elas em ações. Então basicamente é nesse sentido, tá? É um exemplo aí de típico de derivativo embutido, né? São essas cláusulas de conversibilidade, né, opções de compra em debêntures. Ai, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? É isso aí, meus queridos, não é fácil, né? Lembrando que essas questões inéditas aqui já é um nível de forjando no aço, né? Mas fica ligado que eu vou mostrar uma questão inédita aqui que o CESP cobrou em 2019, então se liga. Segundo a orientação contida no CPC 48, se a entidade reclassificar, olha, então agora uma questãozinha para te blindar aí em termos, né, daquela parte de reclassificação. Então, segundo o CPC 48, se a entidade reclassificar ativos financeiros, ela deve aplicar a reclassificação retrospectivamente a partir da data de reclassificação. Aqui surgiu retrospectivamente, né, que eu estava na dúvida lá. Então, tem sim a palavra, né, retrospectivamente, uma parada aqui que o CPC 48 fala é nessa parte aqui de reclassificação. Então, segundo a orientação contida no CPC 48, se a entidade reclassificar ativos financeiros, ela deve aplicar a reclassificação retrospectivamente a partir da data de reclassificação. Deixa eu ver aqui, galerinha. Não, eu tô louco, velho. Aqui é prospectivamente, eu só posso estar louco, cara. Não, alguma coisa está errada aqui. Porque isso aqui eu falei lá na tabela, na teoria, que era prospectivamente, né? O que tocou horror é porque numa correção ali no vídeo anterior, eu fui no CPC 48 e digitei retrospectiva. Só que aparecia em uns contextos que quase não, cara, eu acho inviável de ser cobrado em prova algumas partes lá no CPC 48, tá? Reiterando que eu transformei 127 páginas em 25, tá? Então já as 25 já é tranqueira, imagina toda aquela tranqueira lá. Mas enfim, na reclassificação, galera, é prospectivamente, eu já tava bloqueando aqui, tá? É prospectivamente, quase me mato aí, né? Tá bom. Haja coração, né? Prospectivamente. Não, é só uma trollagem aqui para testar o teu coração, tá? Fica tranquilo. Então, segundo a orientação do CPC 48, se a entidade reclassificar ativos financeiros, inclusive eu falei, né? O examinador vai trocar lá, eu não lembrava dessa questão aqui. Lá na teoria eu falei, o examinador vai trocar para o retrospectivamente.
E eu tinha feito essa questãozinha. Ativo sinal deve aplicar a reclassificação prospectivamente a partir da data de reclassificação. Tá, beleza. Eu já tava dando nó aqui com o que eu olhei ali, né? No vídeo anterior. Que fase. Vamos lá. De acordo com o CPC 48... eu tô rindo, pessoal, porque eu gravo ao vivo e o pessoal no chat lá quase surtando, né? Então, questão, né, para testar o coração aí. Teste cardíaco. Tá? Teste cardíaco. Vamos lá. De acordo com o CPC 48, instrumentos financeiros, a entidade deve reconhecer um ativo financeiro ou um passivo financeiro em seu balanço patrimonial apenas quando a entidade se tornar parte das disposições contratuais do instrumento. Foi o que eu falei. Esse aqui ficou batido, né? Ficou tranquilo. Eu falei, tem que ter um contrato. Né? Então tá aí, realmente, né? A entidade deve conhecer um ativo financeiro ou um passivo financeiro quando e apenas quando a entidade se tornar parte das disposições contratuais do instrumento. Certíssimo! Julgo útil seguir as disposições previstas no CPC 48, reconhecimento de ganhos ou perdas em ativos ou passivos financeiros. Lascou, né? Quanto o ativo financeiro ou passivo financeiro mensurado a valor justo. Pô, aqui eu acho que é quando, né? Quando o ativo financeiro ou passivo financeiro mensurado a valor justo for parte de relação de proteção, RED, os ganhos ou perdas decorrentes devem ser reconhecidos no resultado. Vamos lá. Quando o ativo financeiro ou passivo financeiro mensurado a valor justo for parte de relação de proteção de RED, os ganhos ou perdas decorrentes devem ser reconhecidos no resultado. Vamos lá. Então, regra geral, pessoal. Vamos lá, regra. Quando o ativo financeiro ou passivo financeiro for mensurado a valor justo, os ganhos, né, e as perdas devem ser reconhecidos no resultado. Então, falou aqui, ó, valor justo. Quando são mensurados ao valor justo, ganhos e perdas vão para onde? Vão para o resultado. Beleza. Então, essa é a regrinha. Só que daí ele vai falar o seguinte, exceto. E aí, dentro dos excetos, tem lá, for parte de relação de proteção de RED. Tranquilo? Por quê? Porque aí, nesse caso, seguem as disposições específicas. Cara, é aquele quadro, vamos por assim, quadro macete, né, da aula, tá? Então, aquele quadro macete. Parte efetiva, não efetiva, de acordo lá, né, com o tipo de proteção. Tranquilo? Então, tem proteção, né, valor justo, sempre vai para o resultado. Então, lembra lá, ó, quando for RED de valor justo, a parada sempre vai para o resultado, independente, né, se é ganho ou perda. Vamos ver se eu lembro aqui. Vamos ver se a gente está bem. Se for fluxo de caixa, a parcela inefetiva é coisa ruim, é perda, vai para o resultado. Inefetiva vai para o resultado. E a parte efetiva é coisa boa, vai para onde? Vai para o PL. Olha aí, galera, matamos a pau, velho. Vai para o PL. Né? Lá em outros resultados abrangentes. É isso, velho. Cara, isso aqui é poderoso, você ter um gatilho para lembrar as paradas. Tranquilo? Lembrei aqui, ó. Se você me perguntar daqui um ano, não sei se eu vou lembrar. Não vou lembrar, porque fazia um bom tempo que eu não dava essa aula aqui nesse nível completo, uma vez por ano. E como eu vejo lá uma vez por ano, de vez em quando, né, no fórum,
enfim, não é um negócio tão... Não sei se eu vou lembrar, cara, daqui a um ano. Por isso que é importante as revisões. Não pensa que eu sei tudo de cabeça aqui, porra nenhuma. Os principais pontos que a gente está todo dia falando, fórum, esses aí sim, já estão na massa. Agora essas partes mais específicas, cara, eu tô junto com você aí, na mesma ideia. Tranquilo? A diferença é que eu já vi isso aqui, por quê? Porque eu já escrevi o PDF quando eu escrevi lá atrás. Eu já dei uma sofrida para montar a tabelinha, eu já dei umas 2, 3 vezes a aula, mas enfim, não é um negócio assim, se você me perguntar daqui 6 meses, não sei se eu vou lembrar, talvez eu lembre, talvez não, tá? Que mais? E o investimento líquido no exterior, que é igual, segue a mesma parada. É isso, cara, então resumindo, aquela tabela, na verdade, é uns rascunhos que você faz lá na hora da prova. Resumindo a ópera, tá errado, né? Porque ele falou aqui, quando o ativo financeiro ou passivo nacional for para a relação de proteção, os ganhos ou perdas devem ser reconhecidos no resultado. Nesse caso, depende lá, né? Depende do tipo de proteção. Né? Se for valor justo, sim, vai ser tanto ganho ou perda vai para um resultado. E aí, se for fluxo de caixa, aí depende da situação ali. A parcela inefetiva vai para o resultado, a efetiva vai para o PL. Belezita. O que eu aprontei nessa questão aqui? Nos termos do CPC 48, instrumentos financeiros, o objetivo da contabilização de RED é representar nas demonstrações os efeitos da atividade de gerenciamento de risco da entidade que utiliza instrumentos financeiros para gerenciar exposições resultantes de riscos específicos que poderiam afetar o resultado ou outros resultados abrangentes, dependendo do tipo de instrumento patrimonial. Sobre o assunto, julgue o item a seguir. Entre os instrumentos que são qualificados e podem, portanto, serem designados como instrumentos de hedge, estão os ativos financeiros não derivativos mensurados a valor justo por meio do resultado. Sim, né? Lembra lá que os instrumentos que são qualificados, nós temos os derivativos, né, com exceção de algumas opções lançadas, então nós temos os derivativos, e também temos, né, ativos financeiros não derivativos. Então, o que eu tentei explorar agora é essa parada aí. Então, entre os instrumentos qualificados podem, portanto, ser designados instrumentos de hedge, estão os ativos financeiros não derivativos mensurados valor justo por meio do resultado. Sim. Beleza? É isso mesmo. A grande maioria é derivativos, né, mas alguns, né, pode ser não derivativos, tá? Correto aí a questãozinha. A relação econômica entre o item protegido e o instrumento de hedge é um dos aspectos que torna a contabilização de hedge complexa. Sobre o assunto, julgo o item a seguir. O requisito para que exista a relação econômica está no fato de um instrumento de hedge, o item protegido, possuírem valores que geralmente movem-se em direção opostas devido ao mesmo risco. Perfeito! Essa é a dedução lógica, né? Tranquilo? Beleza? Então, é essa a jogada do instrumento de hedge. Por isso que ele é uma proteção, né? Lembra quando falar em hedge, cara? A dica que eu dou é você se lembrar de proteção para fins de variação cambial. Então, você tem uma dívida em dólar, por exemplo, em dólar, e aí você faz um hedge baseado em qual? Em um instrumento financeiro derivativo, né, das flutuações, das variações cambiais. Algo assim. Então, se o dólar aumentar, o dólar subir, aí bota grossura, né? Para você entender, se o dólar subir, o que acontece? Eu vou ganhar aqui, ó, com o hedge. Só que a minha dívida vai o quê? Vai aumentar. Então eu perco na dívida, então elas movem-se em direção opostas. Tranquilaço? Então essa é a lógica do hedge. A dívida vai aumentar, só que, pô, vou ganhar com a variação do dólar lá no meu instrumento. Tranquilo? Olha que sacada bacana. Pessoal, isso aí na prática é comum, velho, nessas grandes corporações, grandes empresas. Se não fizer isso aí, né, já tivemos casos de empresas grandes, né, acabando indo para o espaço aí, né, tendo que fazer fusão com outros conglomerados, né,
Porra, veio lá, a principal concorrente foi lá e comprou ela, cara. Por quê? Porque eu tava com a dívida cavalar, os caras não se protegeram, né? Teve uma forte variação cambial. Isso foi claro, né? O grande startou, aí já outras variáveis entram na jogada e aí já viu. Né? Mas o que realmente startou o processo foi alguma coisa nesse sentido. Tanto é que o cara, velho, o gestor financeiro lá, o cara, né, só faltaram matar o cara. Imagina, né? Foi uma falha gravíssima. Enfim, ninguém viu. Faz parte, né? Então, correto aqui. Muito bacana essa questão, né? Acerca das formas de contabilização de operação de hedge. Essa é a última, galera. Moral na carcaça. Última. Acerca das formas de contabilização de operação de hedge, conforme previsto no CPC 48, julgo o item a seguir. O hedge de fluxo de caixa aplica-se na proteção de um fluxo de caixa futuro. O hedge de fluxo de caixa aplica-se na proteção do fluxo de caixa futuro gerado por um ativo ou passivo. Beleza. O hedge de fluxo de caixa aplica-se na proteção, sim. Até aqui tá ok. Nesse sentido, a parcela efetiva dos ganhos e perdas do hedge é reconhecido no resultado do exercício. E aí, certo ou errado? Galera, a parcela efetiva é algo bacana, então vai para o PN e outros resultados abrangentes. A parcela inefetiva é algo ruim. Inefetiva é a parada ruim. Se a parada ruim, vai lá pro resultado. Resultado. Tranquilo? Raciocínio com coisa ruim, com resultado, com perda. O importante é você acertar lá na hora da prova. Beleza? Essa questão aqui que eu falei, que eu fiz, tá? Então, hedge de fluxo de caixa, tem essa questão de efetiva e não efetiva. E a primeira questãozinha da lista aí, se a gente voltar lá no iniciozinho, olha o que o CESP cobrou. A segunda, né? No caso de hedge de investimento líquido, que é a mesma ideia do fluxo de caixa, a parcela do ganho no investimento de hedge for considerada inefetiva, foi para o resultado. Então vejo que é a mesma construção que eu fiz lá da questão. Só que aqui ele explorou, né, de outra forma. Ele colocou a inefetiva e mudou o tipo de instrumento, mas é a mesma. Onde aqui está investimento líquido, eu coloquei fluxo de caixa, e aqui ele colocou inefetiva, outros resultados abrangentes, e eu coloquei efetiva resultado, então eu inverti. Mas é a mesma construção lógica da questão, né, que eu fiz, o CESP fez aqui também. Por quê? Porque a gente tem já a mente do examinador aí. Beleza! Então é isso, meus audazes colegas de estudo. Fechamos essa parada. E o CPC 25 ao final dessa jornada, resumindo tudo, considerando que a gente tem 2 minutinhos aí para fechar os 30 minutos deste vídeo. Tudo se resume ao quê? Você saber que o CPC 48, primeiro ponto, é complexo? Sim. Nós temos que mensurar o custo-benefício? Sim. Então, o que eu fiz? 127 páginas, transformei em 25, de uma maneira mais tranquila. Então, a gente usou os recursos didáticos aqui, né? De pessoalizar os instrumentos financeiros. Foi o Carlos Alberto, o Vejora, Vida Louca e o Juninho, porra nenhuma, que é o que fica ali sempre, né? Só quer saber de resultado, ele ficou excluidão da parada ali, né? Então o Juninho, naquela parte de reclassificação, ele pode virar Vida Louca, o Vida Louca que é uma vida mais tranquila, que é o Carlos Alberto, e vocês se ligaram lá também nesse contexto, já é um ponto mais complicado de ser cobrado, reclassificação, né? Mas pode ser cobrado? Sim, assim como aconteceu com o RED. O RED, cara, até 2019 ninguém falava nele. Aí quando caiu no TJ, eu lembro, cara, eu recebi um monte de mensagem. Recebi dezenas de mensagens quando veio essa prova em 2019. Porque, cara, alunos que se ligaram aqui no nosso acertaram, velho, então fez toda a diferença. Então chamou a atenção, porque eu falava, olha, isso aqui se cair vai separar, isso aqui se cair vai separar. Caiu. Então, reclassificação, um negócio que não está sendo cobrado, pode ser a bola da vez aí nas futuras provas, tá? E
A grande sacada final é o quê? As principais questões é aquele movimento ali, cara, né, de variação valor justo, que vai para o resultado, curva do papel. Sabendo aquilo ali, você tá de bom tamanho. Então, saber as classificações. E o resto, velho, é o resto. Né? Pode cair um detalhe mais específico, a gente viu algumas questões, né? Pode, cara, mas aí foge, né, do custo-benefício. Eu creio que essa carga horária que a gente despendeu aqui tá de bom tamanho. Dá uma lidinha ali, feito, cara. Não vai dar 3, 4 horas de estudo, né? Principalmente para quem põe um vídeo mais rápido aí, 3, 4 horinhas, põe 4 horas. E faz toda a diferença, cara. Numa questão mais complicadinha de CPC 48, não é aqueles pronunciamentos que estão lá, né, no top 5, mas quando cai começa a fazer a diferença. Então essa é a diferença, né, do intermediário para o avançado aí, são esses pontos aqui. Fechou? Beleza? Então é isso aí. Forte abraço, bons estudos. CPC 48 detonado e eu te vejo aí próximo CPC. Valeu!